E aí, bom? Muito boa noite. Hoje eu vou olhar para as duas telas, tá? Porque eu tô ao vivo no YouTube e aqui no Instagram também, então não se preocupem. Primeira vez no YouTube aqui ao vivo, porque geralmente eu gravo o ao vivo no Instagram e subo no YouTube. Então, para você que está me vendo aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Deixa seu like aí no YouTube, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. No Instagram a mesma coisa, tá? Deixa sua reação aí, compartilha com o máximo de pessoas que puder, que a live já vai começar. E hoje, com a presença do meu amigo Sargento Paiva, isso mesmo que vocês ouviram. Hoje nós conseguimos conciliar o plantão dele com a nossa live. Então, ele vai estar presente na live de hoje e o tema é a incredulidade das pessoas. Exatamente o que você ouviu. Estamos vivendo em um novo tempo. Então, é necessário que algumas coisas sejam ditas e revistas, né? Ditas e reditas. É muita coisa acontecendo em um curtíssimo espaço de tempo. Então a gente tem que se preparar. Só procurando uma passagem aqui. Só um minutinho, por favor. Mateus 24, capítulo 24, versículo 6 a 8. Só deixar aberto aqui, pessoal. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Isso. Tá aqui. Pessoal, bacana. Eu vou estar passando aqui no computador aqui também algumas informações, só para eu acompanhar, ok? E vocês aqui no Instagram, sejam todos muito bem-vindos também. Compartilha essa live, esse nosso conteúdo, beleza? Porque já começou. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscreve no canal. Deixa o só entrando em contato com o nosso amigo Sargento Paiva aqui para a gente começar, ok? Só um minutinho, por gentileza. É porque são muitos aparelhos aqui e a gente está conectando todos eles. Aí às vezes dá uma travada, mas vai dar tudo certo no final, ok? Só abrir aqui o texto. Já vou chamar o nosso amigo aqui para participar da live conosco. Só um minutinho, enquanto isso, vai sinalizando aí no Instagram. Pega o aviãozinho, compartilha com mais pessoas. No YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações e também compartilha nos grupos do Telegram e WhatsApp. Só me confirma também, pessoal, se tá dando para, se a música de fundo tá muito alta ou se precisa baixar, ok? Vou aceitar aqui o nosso amigo Sargento Paiva para a gente começar a nossa live. No YouTube até então a transmissão está ok, sem problemas. Fala, meu irmão, boa noite. Fala, Paiva, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Só ajustar aqui. Tá. Pode ficar tranquilo que eu também estou finalizando já os ajustes aqui, que eu estou transmitindo simultâneo no YouTube também.
Geralmente eu disponibilizo a live no YouTube posteriormente, sabe? Só que hoje eu estou fazendo o teste, transmitindo simultâneo nas duas plataformas, no Instagram e no YouTube. Vai dar certo. O telefone tá apagando aqui também a tela. PH Silva Ribeiro, seja bem-vindo. Pablo Henrique, seja bem-vindo à nossa live. O tema da live de hoje, a incredulidade das pessoas. Nosso amigo Sargento Paiva está entrando aqui também na transmissão. Está só fazendo os ajustes aqui necessários. E eu também estou ajustando aqui a minha câmera. Estou transmitindo simultâneo no YouTube também, pela primeira vez. Rodrigo, seja bem-vindo, querido. Boa noite. Rodrigo é meu irmão. Seu irmão? Ele é feio assim, mas é da família. Seja bem-vindo, Rodrigo. Prazer te conhecer. Seu irmão é bacana, viu? Conheci ele, se eu não me engano, a data foi lá em 2017, quando ele era soldado da PM ainda. Eu trabalhava lá no Bristol Convention Hotel, na Avenida Amazonas, e na época ele era soldado e ele tirava alguns plantões lá. Aí a gente se conheceu lá e estamos criando essa amizade aí, graças a Deus. Isso mesmo. Vamos lá, próximo, Tiago Correia. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite. Então, pessoal, pega aí, ó, o aviãozinho aqui no Instagram e compartilha nos grupos de WhatsApp e no Telegram também. Até no próprio Instagram também tem como você chamar. Convida mais 7 pessoas para estarem presentes na live aí, que a gente já vai começar. Só ajustando aqui os equipamentos, vai dar certo. Mais um bate-papo informal mesmo, né? Nada muito profissional, mas é o início de tudo, né? É o início de uma caminhada. A gente tem que começar a fazer, senão a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. O intuito aqui é colaborar com todos vocês, é transmitir uma mensagem interessante, que seja viável de ser aplicada, principalmente, né? E partilhar aí também do nosso dia a dia, da nossa cultura, do que a gente pensa. Eu acho que a gente está bem cansado de só abrir a internet e ver coisa ruim, né? Só tragédia, só notícia ruim. Então tem hora que a gente tem que bater um papo mais interessante, um papo cabeça, sadio, que vai agregar na vida de todos nós. Acho que o meu pensamento é mais ou menos por aí. O Paiva também não deve pensar muito diferente disso, não. Verdade, está certo, meu irmão. E é isso aí. Apoiar depois que deu certo não é apoiar, né? É fácil, Então, né? Pegar carona, né? é pegar carona. Então, no começo, tudo tem um começo. Ninguém começou do alto, não. Exatamente. Deixa E eu se esse for só... o seu propósito de vida, Deus vai te abençoar e com certeza você vai impactar muita gente com essas lives aí. Com certeza, esse é o meu intuito. Na verdade, eu estou me capacitando, né? Cada dia mais. Semana passada, por exemplo, eu estava em uma palestra de inteligência emocional. Foi muito bacana. Foi uma palestra rápida, de mais ou menos umas 2 horas, mas foi produtiva. Muitas das coisas que eu ouvi lá eu já sabia, já tinha tido essa experiência em outras lives, né? Que eu venho assistindo, que eu venho estudando, outras palestras. Mas é sempre para agregar. Isso é com certeza. Deixa eu só ligar minha iluminação aqui também, só um minutinho, pessoal. Acho que assim ficou um pouco melhor também, com a iluminação mais próxima. Ficou melhor. Kátia Janaína, seja bem-vinda, Kátia. Boa noite. Pega o aviãozinho do Instagram e compartilha com mais pessoas nos grupos do WhatsApp e no Telegram, por gentileza. Vamos lá. Já são 8h14 e a gente já começou a
nossa live. O pessoal está chegando. A gente está só finalizando os equipamentos aqui para começar o conteúdo. A incredulidade das pessoas. Por que eu resolvi trazer esse tema, pessoal? Pelo seguinte, eu vou dar um exemplo, tá? Esse feriado, próximo da minha casa aqui, tem um espetinho, um lugar que o pessoal vai para comer, para beber, para se encontrar, né, e se divertir no final de semana. E o que eu percebi? Como eu não estou fazendo isso mais, um dia, só para contextualizar, eu já bebi, já fui em balada, já participei de shows, eventos grandes, mais nessa parte secular. Hoje eu não é do meu interesse mais participar desse tipo de evento, de festa. E esse final de semana do feriado, com esse pessoal aqui do bar próximo aqui de casa, né, desse espetinho, aqui da minha casa dava para escutar o barulho na rua, a movimentação do pessoal, etc. E aí isso me incomodou um pouco. Por quê? Porque todo mundo sabe que está tendo aquela guerra lá na Ucrânia e da Rússia, né? E tem a questão também agora de Israel lá com o pessoal do Hamas. Então é uma situação triste, eu não vou me aprofundar nisso porque não é o intuito, mas esse tema me veio à cabeça, a incredulidade das pessoas. Enquanto outras pessoas, né, estão vivendo essa dificuldade de estar em guerra, estar em conflito, aqui no Brasil, por exemplo, até o presente momento está tudo tranquilo, graças a Deus, que continue assim. Mas é uma situação bem delicada, né? A gente vê os extremos, né? Em um lado as pessoas sofrendo, tendo que sobreviver, né? A esse terror que está acontecendo fora do Brasil, e próximo da gente as pessoas se divertindo, não pensam muito, parece que no futuro próximo, né? Realmente, para a gente, para mim, para o Paiva, que nós cremos aqui, ó, na palavra, na Bíblia, a gente sabe que está escrito, né? Que é chegado quase o momento do fim dos tempos. Então as pessoas, elas perderam o temor, parece que estão cada dia mais incrédulas, e é sobre isso que a gente vai falar aqui na live. Jorliane, boa noite. Ô pai, conseguiu colocar sua câmera aí no lugar? Consegui, meu irmão. Eu não sei se é para mim aqui, mas seu rosto tá cortando um pouco seu rosto, a sua câmera. Tá cortando? Deixa eu ver aqui. Para mim não tá aparecendo. Deixa eu só fazer o convite aqui de novo. Pessoal, a gente está só organizando o equipamento aqui, tá? Só um minutinho que vai dar certo. Aí, agora apareceu. Pode ser que seja só para mim aqui. Mas pode continuar, meu irmão. Não, aí, ó, acho que agora vai dar. Deixa eu arredar um pouco para trás aqui. Porque eu estou muito próximo. Tá melhor? Fechou. Aí. Então é o seguinte, pessoal, só cumprimentando vocês mais uma vez aí, agora a gente vai dar início ao conteúdo, que eu deixei escrito aí em cima, a incredulidade das pessoas. Esse é o tema da live de hoje. Então eu comecei a introdução aqui falando a respeito de como as pessoas, né, estão vivendo hoje o dia a dia delas, a convivência e etc. As escolhas que as pessoas estão tomando em suas vidas e os caminhos, né, diferenciados que cada um almeja para si, ou quando não tem muito uma perspectiva de onde quer chegar, ela vai sendo direcionada pela própria vida. Então, o fim pode ser um pouco aí complicado, né? Quando não se sabe onde quer chegar, é um pouco difícil, mas cada um faz as suas escolhas. Eu tenho percebido isso, que as pessoas estão andando muito incrédulas em relação ao futuro delas, onde elas querem chegar,
um exemplo, um outro exemplo, né? Que o tema da live da semana passada foi profissão e fé. O Sargento Paiva não estava presente devido ao seu plantão, né? Então, eu falei sobre isso. As pessoas, elas estão incrédulas até em relação a si própria. Por quê? Muitas pessoas dão início a negócios ou a estudo, por exemplo, almejando uma ascensão profissional, uma carreira diferenciada, mas elas não acreditam no potencial delas mesmas. Então, às vezes, a pessoa faz uma escolha hoje e amanhã, pela facilidade e pela quantidade de oportunidade que nós temos hoje, devido à internet principalmente, as pessoas estão mudando o seu foco com muita facilidade. Eu percebo isso. E também eu vou passar a palavra para o Paiva aqui, porque também ele tem bastante experiência, não só nessa parte militar, mas ele também é cristão como eu, então já tem uma vivência bem legal a respeito disso. Do trato com pessoas, né? De diversas classes sociais. Então a gente acaba percebendo isso, que as pessoas às vezes traçam um caminho, mas nesse trajeto elas mudam com muita facilidade o seu posicionamento. Isso para mim é ser incrédulo consigo mesmo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, Paiva, eu queria que você me falasse também a respeito disso. O que você acha, o que você está sentindo das pessoas atualmente? Parece que elas estão dispersas devido à internet, parece que é muita informação que chega e as pessoas não conseguem filtrar tudo aquilo que recebe e acaba mudando o seu posicionamento de uma forma muito fácil, muito rápida. O que você acha a respeito disso também? Cara, eu acho, na verdade, que hoje o acesso à informação, ele traz essa visão ampla, né? Para a gente que conhece a palavra e percebe isso, mas eu entendo que isso aí é desde quando o mundo é mundo. A gente, às vezes, vê as coisas acontecendo nos tempos de hoje, né? Das pessoas não acreditando nas coisas, com um alto grau de pessimismo, Sim, acreditando que tudo vai dar errado, né? No exatamente. tendo não acreditando, né, na possibilidade de que ela pode ser usada, que as coisas podem acontecer. Só que aí quando a gente pega a palavra de Deus, você vai lá em Êxodo, você já começa a ver que isso é desde quando o mundo é mundo, né? Verdade. E quando você pega ali a passagem, né, da parte dos hebreus ali, quando eles foram, né, quando Moisés tirou eles do Egito, mesmo com eles vendo, vivenciando aquele tanto de milagres, né? Aquele tanto de coisas que Deus fez naquele momento, né? Deu a provisão, né, no tempo de frio, né, do fogo, deu a provisão da sombra no deserto, né, a questão da alimentação. E mesmo assim as pessoas continuavam murmurando e não acreditavam naquele Deus que estava provendo elas, né, e que tinha feito uma promessa. E Então, por isso, pode continuar, pode continuar. Então eu acho que hoje é só uma continuidade, né? Da demonstração do quanto nós somos humanos e da nossa dependência de Deus, né? Do quanto nós dependemos dele. Porque se depender de nós como humanos, até nós que somos cristãos, a gente começa a dar a brecha para essa desconfiança, para essa incredulidade, começa a desacreditar que realmente é possível acontecer as coisas. É verdade. E aí, uma outra coisa que me choca um pouco também nessa questão toda de incredulidade das pessoas é o seguinte: você citou um trecho da Bíblia. Então, quer dizer, a Bíblia ela foi escrita e ela vem dando certo há mais de 2000 anos. Olha para você ver. Então, se a gente colocar, é claro que eu estou dizendo isso para quem tem fé, para quem é cristão, para quem acredita nas escrituras sagradas, tá, pessoal? Eu não estou aqui criticando a fé de ninguém, eu não estou querendo impor a minha fé ou a fé do Paiva para alguém, não é sobre isso. Tanto que eu não comentei hora nenhuma a respeito de religião, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Então, trazendo a Bíblia à luz aqui da nossa informação, a gente vê que isso é muito antigo e vem se intensificando cada vez mais. Eu acredito, igual eu já citei,
devido à facilidade de informações que nós temos, a enxurrada de informações que nós recebemos, né? E a disponibilidade do acesso a essas informações, as pessoas estão incrédulas justamente por isso. Elas almejam alcançar vamos colocar assim, um dito sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, só que de forma rápida. Elas veem algumas coisas acontecendo com outras pessoas e tomam aquilo como sendo verdade absoluta. Então elas, às vezes, até têm um pouco de crença e tudo mais, só que elas não acreditam da forma que tem que ser acreditado, né? Gerando essa incredulidade aí. Por isso que muitas das vezes as pessoas têm um projeto de vida, têm uma determinada caminhada, mas elas não alcançam, elas não chegam onde elas querem chegar e talvez até onde elas realmente devem chegar, para estar sendo uma fonte aí de oportunidade para outras pessoas, né? Para transmitir conhecimento, sabedoria, etc. Pela falta de paciência. Elas até começam os projetos, mas não terminam, não acreditam em si própria. E isso também a gente vai trazer uma outra questão que é: muitas pessoas tiveram uma educação lá atrás com seus pais ou tios, né? Às vezes a pessoa foi criada por vô ou vó, é diferente da que nós passamos para os nossos filhos hoje. Então, às vezes a pessoa foi criada em um lar tendo um pouco de dificuldade na criação, no dia a dia, passou por situações de estresse extremo. Então a pessoa, cognitivamente, ela não conseguiu se desenvolver. Então acaba que ela fica incrédula com ela mesma. Ela acha que ela não é capaz de alcançar aquele objetivo que ela traçou. Ela acha que ela não pode, que ela não tem o merecimento, que ela não deve chegar onde ela almeja chegar. Então as pessoas acabam vivendo muito de sonho, sonha muito, mas com pouca realização. Por quê? Porque às vezes ela não teve essa instrução dentro de casa, ela não teve a oportunidade de talvez estudar numa boa escola, de fazer uma faculdade, de fazer network, que eu acho que é muitíssimo importante nos dias atuais, as pessoas fazerem network, porque isso vai potencializar não só a pessoa física dela, a carreira, o pessoal, mas também a fé. Porque a fé, lá na Bíblia, a gente vai trazer de novo uma mensagem bíblica, tá? Lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quer dizer, para ter fé, você jamais pode ser incrédulo, porque a fé é o exercício diário daquilo que ainda não aconteceu. Você não está vendo aquilo acontecendo naquele momento. Mas, pela fé, você já alcançou aquela graça, aquela bênção, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Ô Paiva, então, dentro da profissão, por exemplo, que você tem hoje, em relação à incredulidade, você tem algum exemplo para dar ou você já vivenciou, já passou por uma situação dessa dentro da sua própria profissão? Cara, eu acho que o que eu passo é talvez comum em todas as profissões, que é você conviver com aquela pessoa rabugenta, aquela pessoa pessimista, Isso que aí. para ela tudo vai dar errado, para ela, né, não tem esperança de nada acontecer melhor, e aí ela coloca a crença dela nas coisas, né? Como você citou aí em Hebreus 11:1, é, ela começa a acreditar nas forças dela, acreditar no governo, né, acreditar nos seus superiores ali. E aí, nós que conhecemos a palavra, nós sabemos, né? Ali como foi citada aí Hebreus, né, quando aquela passagem que fala ali de Josué, quando ele foi ali com os outros espias, né, para a terra prometida, ele não estava falando, acreditando no exército dele, né? Se a gente for fazer uma analogia para a Isso, nossa profissão, verdade. né? Ele e Caleb ali, mais 10 espias, se eu não me engano. Ele não estava dizendo que ele seria capaz de vencer um exército de gigantes e tal, com o exército de Israel, com a força que eles tinham.
ele falava que Deus já tinha prometido aquilo ali e que aquilo ia acontecer. Então, muitas vezes eu vejo algumas coisas acontecendo e eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que o que ele pode fazer na nossa vida, né, as coisas que acontecem, e realmente acontece de uma forma sobrenatural. Às É vezes isso ele te mesmo. coloca em lugares que você nem imaginaria estar, e as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural que você sabe que se fosse por você, né, se fosse no caso por mim, ou pela minha capacidade, não seria possível. Ou às vezes até pelo desejo de outras pessoas, né? Talvez outras pessoas não me achem capaz de estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, mas eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei que eu estou ali não é por mim, não é por mérito meu, é porque Ele me capacita a cada dia e eu acredito nisso. Exatamente. Então, eu trazendo também para o meu lado profissional, olha só, um exemplo, né? Mais um exemplo para o pessoal aí que está nos assistindo agora. Aproveitando aqui, pessoal, quem ainda não fez isso, deixa o like lá no YouTube, tá sendo transmitido no YouTube aqui também. Se inscreve no canal, deixe seu comentário aí, positivo ou negativo, não importa. O que importa é que você tem que comentar. Quem puder compartilhar esse conteúdo com mais pessoas vai nos ajudar bastante. E aqui atrás também, ó, eu deixei aqui, ó, o tema da live. E eu deixei o arroba do Sargento Paiva aqui e o meu arroba. Quem puder, segue e compartilha, por gentileza. Só para a gente ajudar mais pessoas, né, que precisam ouvir essas informações aqui que a gente está querendo transmitir. Então, voltando ao nosso assunto aqui, eu, por exemplo, quando conheci o Paiva, foi lá em 2017. Nessa época eu trabalhava em um hotel. Eu era mensageiro em um hotel. Para quem não sabe o que é mensageiro, é aquele funcionário que fica na recepção do hotel, recepcionando os hóspedes e encaminhando eles até o quarto, até o estacionamento, até o restaurante, etc. Faz aquele papel administrativo interno ali de movimentação dentro do hotel. Então, eu pude conviver lá com inúmeras pessoas, com pessoas de classe baixa, classe média e até classe alta. E qual foi o meu aprendizado em relação a isso? Olha para você ver, naquela época, em 2017, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em um hotel. Mesmo porque eu já tive outras experiências, inclusive já trabalhei no ramo automotivo, já fui militar do Exército Brasileiro, tenho formação de vigilante, etc. Hoje eu me encontro no automotivo novamente. Então olha para você ver como que o mundo dá a volta. E o que, que isso tem a ver com a incredulidade? Muitas das vezes eu me achei, ou eu me achava, né? Eu me achava na verdade, que eu não era capaz de estar abrindo uma live hoje no Instagram e no YouTube para falar sobre as minhas histórias de vida, os meus anseios, para transmitir uma mensagem para as pessoas. E olha onde Deus me colocou. Se eu fosse incrédulo a esse ponto, eu nunca imaginaria que eu fosse fazer isso. Mas a minha fé e a determinação que eu tenho, porque a fé é a união das duas coisas, né? Você tem que ter determinação, foco, sabedoria e tem que praticar para exercer a sua fé. O exercício da fé é a prática. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou abrindo uma live nas redes sociais, praticando a minha fé, porque eu não sou uma pessoa incrédula. Então, eu tenho que exercer essa fé. E a fé é atitude, é tomar posicionamento perante a sociedade, é querer ajudar o seu próximo e é ir lá e fazer, né? Diferente de muitas pessoas que a gente está vendo aí, que às vezes, como você citou, tem oportunidade, está em determinado ambiente e ainda assim são incrédulas. Elas não acreditam no potencial delas, elas não acreditam no mover sobrenatural de Deus, para quem é cristão, para quem acredita, para quem tem fé, e as coisas não fluem, as coisas não andam para essas pessoas. Por quê? Falta de foco, falta de determinação, a pessoa é incrédula, e aí acaba que ela fica dando ouvidos para outras pessoas que estão na mesma incredulidade que elas, e infelizmente acabam não avançando. É mais ou menos isso que eu estou sentindo nos dias atuais. Então aqui, ó, outra coisa que eu tenho para falar a respeito disso, que também está na Bíblia, né? Aqui, ó, Hebreus 11, capítulo 11,
versículo 6 nos diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é isso. Até para ser cristão, você não pode ser incrédulo. Porque como que você vai acreditar em uma coisa que você ainda não viu fisicamente, né? Digo, matéria. A gente vê o sobrenatural divino sobre as nossas vidas, o nosso dia a dia, etc. Mas a gente não vê Cristo face a face, né? Então, para algumas pessoas, até para ter fé, você não pode ser incrédulo, senão você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida e as oportunidades que Ele te oferece. E às vezes, muitas pessoas ficam assim: ah, vai para a oração, vai para a reza, isso independente da sua religião, tá? Vamos colocar assim o cristianismo. E ela pede, só que ela não toma atitude, ela não vai para a ação. Então, essa fé dela está sendo desperdiçada. Infelizmente, ela A está gente vê sendo que incrédula. a gente vê que a atualidade ela vai só modernizando os nomes, né? Hoje com essa Isso, ideia de coach, com essas questões, fala-se muito na lei da atração. E resumindo, o que é a lei da atração? É a fé. é a fé. É você começar a mentalizar aquilo que ainda não aconteceu. E a fé é isso. Exatamente. A fé é você começar, fazer igual você falou aí. Não tem como o cara começar uma live, o cara querer fazer um podcast, o cara alguma coisa do tipo, e ele achar que ele vai abrir o Instagram aqui que vai ter milhares de pessoas assistindo ele da noite pro dia. Não Isso vai, aí é não é o assim que quê? funciona. Vamos dizer, nos dias de hoje, né, a fé é a lei da atração. Mas para que isso aconteça um dia, você acredita no seu propósito, você acredita no que Deus tem para a sua vida, para impactar outras pessoas, mas isso não vai começar, né, no auge, que é o imediatismo, né, que as pessoas hoje sofrem de depressão, estresse, que elas querem antecipar algo que talvez Deus possa até ter prometido para elas, né? Elas Isso creem, mesmo. mas elas querem fazer do jeito delas, né? E a gente sabe muito bem que quando você começa a fazer, mesmo que você tenha uma promessa, as coisas do seu jeito, elas não vão acontecer, não vai fluir. Não vai. Então, isso aí nos mostra, né? Essa questão está intimamente ligado o você ser incrédulo ou não e ter fé ou não. Porque você tem que praticar, você tem que se exercitar, você tem que se instruir mais, você tem que estudar mais, você tem que estar em ambientes diferentes. Que nem eu citei também a questão do network. É exatamente sobre isso que você falou. A gente tem que mentalizar, mas a gente tem que ir em busca daquele objetivo. Não adianta eu falar assim, por exemplo, eu não sou incrédulo, não. Eu acredito em Deus, eu tenho muita fé e Deus vai me abençoar, as coisas vão acontecer. Tá, mas se eu não ligar uma live aqui no Instagram, se eu não abrir uma live no YouTube, como que eu vou impactar a vida das pessoas? Se hoje eu não tenho um grande auditório para palestrar, para entregar a minha mensagem, se hoje eu não sou convidado pelos grandes players para fazer palestra, para fazer mentoria, para fazer uma imersão, etc., para ajudar outras pessoas, como que eu vou chegar lá um dia? Não tem como. É o que você falou. Eu tenho que exercitar essa minha fé através da ação. Porque uma fé sem obras, a gente já sabe, é uma fé morta, né? Não adianta eu ter fé e não colocar essa fé em prática, não ir para ação, não agir, não transformar a vida das pessoas. Por quê? As pessoas têm essa ilusão de que, eu vou fazer algo e vou ficar milionário, porque está todo mundo fazendo e está ficando milionário, mas as pessoas esquecem o seguinte: o que será por trás que essa pessoa fez ou está fazendo que levou ela a ficar milionária? Às vezes tem um monte de gente que está ficando milionário aí, mas na base da picaretagem, fazendo falcatrua, passando as pessoas para trás. Esse sucesso eu não quero para mim. Eu prefiro abrir uma live aqui, na fé que eu tenho, na esperança que eu tenho e na atitude que eu tenho de fazer isso, com 2 pessoas assistindo uma live, com 3 pessoas, ou até mesmo eu e você batendo esse papo. Mas que um dia esse vídeo vai ficar gravado
eu vou disponibilizar ele em uma outra plataforma, por exemplo, você vai compartilhar, e isso pode chegar aos ouvidos de um empresário que tem muito dinheiro, mas não sabe o que fazer com o dinheiro dele. E através da minha live, por exemplo, ele pode enxergar uma oportunidade e falar, poxa, eu acho que eu vou investir nesse jovem, a mensagem dele é legal, ele está falando boas coisas para as pessoas, ele está aumentando a autoestima das pessoas. Então eu vou entrar nessa parceria com ele, se ele não tem tanto recurso, eu vou ajudar com o meu dinheiro. E ele ajuda com a mensagem. Olha só o network acontecendo. Mas por que aconteceu? Porque eu me movimentei. Porque eu fui para a ação. Porque eu não fui incrédulo. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Top, bacana. Então aqui, ó, vamos lá. Então a gente já fez esses comentários. Eu não vou me estender muito não, porque a gente sabe dos nossos compromissos, né? Eu também acabei de chegar do trabalho tem pouco tempo. Você hoje não estava no plantão, mas teve os seus compromissos aí durante o dia. E nós que somos casados, temos que dar atenção para os nossos filhos, para a esposa. Às vezes tem uma coisa ou outra para fazer dentro de casa. Eu sei que é corrido mesmo, faz parte do nosso ministério, né? Com certeza. Eu, eu, Mas aí a gente não eu, pode deixar de falar, não, de conversar sobre esses assuntos, né? Querendo ou não, isso aqui também está alimentando a nossa fé, né? A com gente certeza. compartilhando com outras pessoas, a gente aprende mais também, a gente se cobra mais. Então, eu costumo dizer que a gente pode até não acreditar no que a gente almeja, ou às vezes desanimar, ou desacreditar. Será que vai ser possível? Será que eu vou conquistar isso? Será que eu vou chegar lá? Mas a gente não pode deixar de acreditar no nosso Deus. Porque a gente não acreditar, às vezes, na nossa capacidade é normal, a gente desanimar é normal. Isso. O que a gente está querendo falar aqui não é que a gente é perfeito, não, que a gente não desanima, que a gente não desacredita. Eu desacredito em algumas coisas. Já desanimei com muita coisa que eu acreditei que não ia dar certo, que não era para mim. E isso é normal, né? O que a gente tem que deixar claro aqui que isso é normal. E isso não é incredulidade. Isso. Você Verdade. acreditar que você não é capaz de algo momentaneamente ou devido a alguma circunstância. Isso né? aí. A incredulidade é a partir do momento que você passa a não acreditar naquilo que Deus tem para sua vida, né? Daquilo que Deus tem para fazer para a gente. E muitas vezes a gente, com essa nossa descrença ou querendo fazer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, a gente começa a fazer besteira e a gente tem consequências disso, né? A gente conhece essa palavra, você vê inúmeros homens da fé, né? Inúmeros homens de Deus que talvez por querer fazer as coisas do seu jeito, não esperar o tempo de Deus, tiveram consequências, né? Abraão foi considerado, né, o homem da fé e tal. Ele quis antecipar uma promessa de Deus e teve as suas consequências. A gente pega a vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um cara, né, que se tornou um rei, teve, né, a gente tem a história linda dele, mas a gente sabe também as consequências que o erro dele, que o pecado dele trouxe para a vida dele, né? Por às vezes querer fazer alguma coisa do seu jeito. Do seu jeito. A gente a gente querer antecipar as coisas, a gente querer achar que né, é no nosso tempo, às vezes causa essa questão da incredulidade. Então a gente tem que confiar no Deus que a gente acredita e saber que as coisas é no tempo dele. Exatamente. Isso que eu estou fazendo hoje, por exemplo, é mais ou menos um cumprimento de propósito, né? Mais ou menos não, eu acredito nisso, que eu fui direcionado para isso. Porque eu já tive várias experiências profissionais, várias oportunidades diferentes, e hoje me encontro, até então, eu estou no mercado automotivo ainda, porque também eu gosto muito de carro, etc. Mas, em paralelo a isso, eu estou aqui hoje transmitindo a minha mensagem, que é o quê? Foi as experiências de vida que eu já tive, as oportunidades que eu já tive, coisas que eu já desperdicei, que eram muito boas, mas naquele momento eu tentei com a força do braço e não foi possível. Então hoje eu entendo isso e consigo transmitir isso para outras pessoas. É o que você falou, né? Às vezes, o cumprimento de uma promessa, ela só vai vir quando você se render à fé,
acreditar que aquilo é possível e deixar Deus agir, porque senão não acontece. Não Isso é acontece. tão engraçado que muitas das coisas que você transmite para as pessoas hoje foi necessário você passar primeiro, né? E Então, isso, talvez, né? Se total. Deus tem esse propósito na sua vida de transmitir isso para as pessoas, ele vem te preparando ao longo da caminhada. Não sei, você Da deve ter uns 30 e jornada. poucos anos. Então, tem 30 anos aí que você vem passando por experiências que É isso aí. agora você vai ter oportunidade de transmitir para alguém, né? De passar para alguém que já passou por isso, né? Está vivenciando aquilo que você, né, talvez passou alguns anos atrás. Isso mesmo. E o que ele tem me transmitido como mensagem, o que tem ardido no meu coração é o seguinte: é ajudar homens que estão perdidos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar o link que segue na bio aí do meu Instagram. Eu estou criando uma mentoria para que ela seja feita de forma presencial para ajudar homens que estão perdidos. O que, que eu digo perdidos? Às vezes eles têm até o financeiro muito bacana, mas a área espiritual, sentimental, a mental, a emocional e a familiar está totalmente destruída, porque ele conquistou muito dinheiro, mas em compensação se perdeu em todas essas outras áreas. O que, que eu posso perceber? O que, que eu estou percebendo hoje em dia? Lá no ramo automotivo onde eu trabalho, eu tenho contato com inúmeras classes sociais. Então, às vezes, eu percebo que o que tem uma menor condição financeira, ele é mais feliz, ele é mais próspero até. E o que tem muita condição financeira, às vezes ele está derrotado nessas outras áreas que eu citei. Eu percebo que eles estão viciados em cigarro, eu percebo que eles estão no álcool, viciado com álcool, alguns até com drogas e prostituição. Então isso acaba tornando a vida desses homens um caos, né? Muitos estão depressivos, como você falou aí bem lá no início da nossa transmissão, da live, né? Então eu vejo um direcionamento de Deus para mim nesse sentido, sabe? Ajudar esses homens aí que têm condição Bacana. financeira legal, mas estão perdidos nessas outras áreas. Às vezes eu tenho contato com eles lá, por exemplo, e eles vão falar de família, e aí não tem família. Tipo, eles estão casados, mas é uma fachada. Eles já não têm mais o contato com os filhos, já perdeu, já se desconectou do contato com os filhos. Então isso é muito triste às vezes. Você vê uma pessoa bem sucedida financeiramente, você vê que é um homem ali inteiro, tem disposição, tem capacidade de fazer muito mais até, inclusive não só para dentro da casa dele, mas para a sociedade, mas eles, por falta de plenitude nessas outras áreas fora a financeira, eles não conseguem fazer, eles não conseguem romper para o próximo passo e eles também estão sofrendo muito por isso, né? É bem complicado. E algo comum que vem acontecendo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, que é isso que você falou. O nosso tempo, ele sempre foi 24 horas, mas a gente vem agregando tantos afazeres, tantas tarefas no nosso dia a dia, que a gente acaba deixando algumas coisas de lado, né? Você começa a perceber que às vezes você está sendo falho em brincar um pouco com seu filho ali, em ter uma conversa Exatamente. de qualidade. E como você falou, nós que somos homens, a gente tem essa necessidade de ter um discipulado, de ter alguém próximo ali para estar te orientando, para estar te auxiliando na caminhada. Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. A gente se cobra, né, de ter um sucesso profissional, a gente se cobra de dar uma qualidade financeira para nossa família. Ao mesmo tempo, a gente tem que dar uma atenção para nossa esposa, para os nossos filhos. Isso Então, são mesmo. inúmeras áreas que, naturalmente, elas oscilam, né, no decorrer da nossa vida. Né? Em alguns momentos, a gente está dando mais atenção para uma situação do que para outras. Não que umas sejam mais importantes do que as outras, né? Todas têm Isso. a sua proporção De como importância, é né? que se fala? De importância, né? Mas a Isso. gente tem que, a todo tempo, estar sabendo fazer esse balanço, né? Pô, eu tenho que realmente cuidar da minha vida profissional, porque é isso que vai trazer o sustento para minha família, né? Isso. Todo homem deseja ter uma qualidade de vida financeira, né? A ponto de suprir todas as necessidades familiares, né? De
de dar uma qualidade boa de estudo para os filhos, essas questões. Mas não é só isso, né? A gente tem que cuidar também da questão do nosso relacionamento com os filhos. Eu lembro até Isso hoje mesmo. um subtenente que trabalhava comigo e quando minha esposa estava grávida do meu filho, né? Quando meu filho nasceu, a gente estava correndo próximo do batalhão e aí ele falou para mim assim uma palavra, ele falou, não deixe que a sua profissão seja mais importante do que a sua família. Hoje eu tenho um filho de Exatamente. 16 anos em casa e nós somos como um estranho. É o que você falou, não existe família. Ele falou assim, eu chego, meu filho chega, vai para o quarto dele, do quarto dele ele vai para a rua, volta, mal um bom dia, uma boa tarde, boa noite. A gente não tem um relacionamento. A gente vive como um estranho dentro da mesma casa. Olha para você Porque ver. por um período ele priorizou, né, a questão profissional Isso. dele e foi perdendo esse contato com o filho. E aí, depois de uma certa idade, fica com dificuldade de retomar, né, aquele relacionamento. Porque principalmente quando os nossos filhos chegam nessa fase de adolescência, né? Nós já fomos adolescentes, a gente sabe o que a gente está falando. Todo mundo já foi adolescente um dia, que tem mais idade hoje. Então, quer dizer, se não houve aquele contato inicial, aquela conexão inicial, no futuro, para você fazer essa conexão novamente, é muito complexo, porque já é uma outra mentalidade, é uma outra fase. Então ele está se conectando com os colegas de escola, de faculdade, etc. Então, para um pai que já perdeu esse convívio inicial, ele não criou essas experiências lá na infância, para ele se aproximar é como se ele fosse um estranho que estivesse chegando próximo daquele adolescente querendo fazer uma amizade. Então, o pai que está dentro de casa, que deveria ser o amigo dele, na verdade tem que construir uma amizade do zero com o adolescente dele, entendeu? Porque ele não criou nenhuma memória afetiva, né, com a criança. Não Exatamente. tem. O Não filho tem dele não vínculo. lembra de. Não tem laço, não tem vínculo nenhum mais. Então, para ele, é mais fácil confiar num colega dele lá fora, que tem a mesma idade, do que no próprio pai que está dentro de casa, mas que não tem um vínculo familiar com ele. É como ele citou para você, o filho é um estranho dentro de casa. E olha para você ver que situação triste, né, para esse pai. Porque ele agora, ele está caminhando para envelhecer, mas ele não sabe se no futuro ele vai ter o filho como um amigo, como alguém que ele possa contar. Isso é muito triste. Então, esse meu propósito, essas minhas mensagens, o que eu quero transmitir é isso. Você citou muito bem a questão do equilíbrio. Não está errado você buscar uma condição financeira legal para sua casa, para sua família, os seus anseios, seus sonhos, as suas realizações. Não está errado isso. A gente tem mesmo que fazer isso. Só que nós temos que equilibrar todas as esferas que estão inclusas nas nossas vidas para que você não atinja um ápice, um êxito, um, como que eu posso colocar? Um sucesso, né? Vamos colocar assim, um sucesso em uma determinada área só e as demais ficam oscilando, entendeu? Porque acaba que a conta não fecha. Às vezes você se sente muito realizado em uma esfera e as outras estão todas bagunçadas. E eu vejo esse pessoal, principalmente para homem, a gente pode falar sobre isso porque também somos homens, e a nossa cabeça tem essa dificuldade. Poxa, já que eu tenho uma condição financeira legal e o meu espiritual não está tão bom, por que eu não vou me desenvolver nessa área então? Por que eu não vou buscar ajuda? O homem tem essa resistência por si Sim. próprio, né? Ele sempre se acha autossuficiente. Não, eu tô meio assim, com a cabeça não tão legal, tô passando por um estresse aí, mas é do meu trabalho, é do meu dia a dia, e ele se recusa a buscar ajuda. E isso que às vezes está afundando a própria pessoa e está destruindo famílias, está destruindo lares, né? E eu vejo que eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar sobre isso, para me ajudar outras pessoas. Eu, particularmente, eu tinha muita dificuldade com relação a isso aí. A se abrir, a falar para outras pessoas, né? Uhum. Tinha que ser um vínculo de muita confiança para mim me abrir em determinadas áreas da minha vida. E Entendi. com o tempo, né, na vida espiritual, na questão da igreja, a minha igreja ela trabalha muito questão de célula,
você começa a ter algumas referências, algumas pessoas que você passa a ter Isso, esse tipo de confiança. E aí chega exatamente. um nível de maturidade que você entende que é necessário isso É aí. É necessário, necessário você muito. ter um cara ali que você vai sentar com ele e vai falar, irmão, o bicho está pegando. Não sei o que está acontecendo, está É acontecendo isso isso na aí. minha vida. E você se abrir. Aí você começa a perceber que talvez não era tão grave aquele problema que você tinha, né? Verdade. Para quem está de fora, talvez o cara tenha uma solução ali que é muito tranquila, Isso. muito fácil de se resolver, e você, por estar dentro, vivendo aquele problema, você não consegue ter essa visão que quem está de fora às vezes tem, né? Os estudiosos dizem aí, né, que acho que 85% das coisas que a gente se preocupa nunca vão acontecer. Verdade. Então, às vezes, a gente tá cheio né, cheio de problema na cabeça, tentando resolver muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes o que você precisa é só de um cara para você chegar e bater um papo com ele, e ele vai ter uma visão, que é o que a gente falou, né, da questão da live, da mentoria, talvez algo que o cara já viveu, que ele vai falar, oh, isso aí não vai acontecer, você vai seguir Isso. por esse caminho aqui e a gente vai conseguir resolver esse problema. Exatamente. Então, isso é deixar de ser incrédulo, né? Isso é fé. Então, acho que a mensagem que a gente queria transmitir hoje, eu acho que foi muito bacana esse nosso bate-papo. Acho que todo mundo que está aqui na live entendeu. Se alguém quiser deixar alguma informação aqui embaixo, aqui, ó, deixar um comentário, fazer uma pergunta para que a gente possa estar respondendo posteriormente também, fiquem à vontade. Pode ir aí no direct do Paiva, mandar mensagem para ele, que eu tenho certeza que ele vai colaborar, que ele vai responder no momento dele, é claro. O meu também é a mesma coisa, eu tenho as minhas atividades, eu tenho a minha família, a minha casa. No momento oportuno, eu vou estar respondendo todo mundo que eu puder aqui. Eu só vou pedir para vocês que compartilhem esse conteúdo depois. Essa live vai ficar gravada no YouTube, no meu canal. O link está na bio aí também, na descrição. Então vamos nos ajudar. Se vocês tiverem ou conhecerem algum homem que hoje está numa situação complicada dentro de casa, está no vício da bebida, é aquele cara que todo dia que ele sai do serviço ele quer ir para uma pelada para depois ficar bebendo depois do futebol, ou ele quer sair na sexta-feira, no final do expediente, e ir para o happy hour para encher a cara e tentar desabafar dessa forma, deixa pra gente aqui o contato dessa pessoa também. Eu pede ele para nos seguir, para mandar uma mensagem pra gente aqui para ver se a gente pode ajudar de alguma forma. Eu acho que é sempre válido. Quando se trata de ajuda, a gente está disponível e está à disposição das pessoas. Então é mais ou menos por aí. Agora, Paiva, só para você entender o que é esse meu projeto e para o pessoal que está nos acompanhando aqui também entender, eu costumo, a todo final das lives, estar fazendo um convite para as pessoas, né? Que estão vendo essa live agora ao vivo, estão participando ao vivo, mas as pessoas também que vão ver essa live em um futuro próximo, que ela vai ficar gravada no YouTube e ela vai ser compartilhada por outras pessoas. Eu faço o seguinte convite para você que está conosco aqui e para você que vai assistir esse conteúdo, sei lá que dia. Que se você ainda não aceitou Jesus, que a oportunidade para você aceitar Jesus é agora. Porque talvez esse pode ser o seu último dia, né? Seu último suspiro pode ser agora. Então eu costumo fazer isso, Paiva. Ao final de toda a live, Bacana. eu peço para quem ainda não aceitou Jesus que possa aceitar, que se sinta à vontade em aceitar Jesus em suas vidas, né? Para que você possa melhorar essas coisas que estão, às vezes, incomodando a sua cabeça, incomodando o seu coração. Quem sabe Jesus pode te ajudar. Se nós não somos capazes de te ajudar, eu tenho certeza que Deus, através do nome de Jesus, vai poder te ajudar de alguma forma. Basta você crer e confiar que isso é possível. Eu acho que isso não vai matar ninguém, não vai doer em ninguém. Então, quem se sentir à vontade e quiser aceitar Jesus agora, vai fazer a seguinte oração comigo. E se por um acaso você já aceitou Jesus de alguma forma e se sente distante dele, ou acha que está um pouco desviado, que precisa melhorar esse seu ato de fé, que você se reconcilie com Deus, agora nesse momento. E a oração é muito simples. Você vai falar assim comigo, ó. Senhor meu Deus, aí você vai falar assim, ó, Senhor meu Deus, aí você vai
falar seu nome completo. Te aceito como sendo o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida e dos meus caminhos. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, para a salvação da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Então, muito simples, essa é a oração. Se você confessar Jesus diante de duas ou mais pessoas, está escrito aqui, ó, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que você será salvo, que Jesus vai te aceitar dessa forma, se você confessar para Ele que Ele é seu único Senhor e Salvador, né? Então é isso. Uma oração super simples, super prática de ser feita, e você aceita Jesus e você se reconcilia com Ele, e tá tudo certo, vida que segue. Eu não estou pedindo para você ir para a igreja agora, não estou pedindo para você virar um crente ou ir na missa. Não, não é sobre religião, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre aceitar Jesus do fundo do seu coração, acreditar nele, crer que tudo é possível segundo as Escrituras. Não sou eu que vou te convencer, não é o Paiva que vai te convencer, é o Espírito Santo do próprio Deus que vai convencer a gente, né? Da onde a gente deve estar, do caminho que a gente deve seguir. Então esse é o meu convite. Quem se sentir à vontade, é só fazer essa oração aí e tá tudo certo. Vida que segue. Amém, meu irmão. Amém? Top demais. Então é isso aí. O conteúdo foi bacana. Eu acho que o que a gente queria transmitir, o que a gente queria passar, a gente conseguiu. Esse conteúdo vai ficar gravado, vou disponibilizar depois e a gente vai compartilhando aí. E vida que segue. Eu desejo paz e prosperidade para todo mundo, que todo mundo se sinta, né, e que Deus possa realizar todos os seus sonhos, seus anseios, e que tudo dê certo na sua caminhada, como vai dar na minha e vai dar na vida do Paiva também. Tudo de bom para todo mundo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Isso aí, agradeço demais. Como você falou aí, né, às vezes a palavra crente ela é tratada como uma forma pejorativa, né, ultimamente. Mas crente é simplesmente o fato de você crer no Deus vivo, você crer em Jesus como o suficiente Salvador. E nós cremos nisso, né? Com Quando a gente faz a oração do Pai Nosso lá, que ele fala assim na terra como no céu, é porque Deus não vai agir na sua vida se você não pedir para ele. Isso. Ele age lá no céu, ele tem autonomia sobre todas as coisas na terra e no céu. Mas lá no céu ele faz as coisas 100% do jeito dele. Na sua vida ele vai fazer só se você pedir. É só se você solicitar que ele faça as coisas. Ele te deu o livre-arbítrio para você fazer as coisas do seu jeito. Você pode fazer o que você quiser. Deus te deu esse livre-arbítrio. Você é livre. Né? Mas as coisas dele vão acontecer na sua vida a partir do momento que você acreditar nele e que você crê nisso, né? E aí, no final da oração do Pai Nosso lá, você fala em nome do Senhor Jesus, amém. Por quê? Porque Jesus ele falou que tudo que você pedir para Deus em nome dele, ele é nosso intercessor, né? Deus vai atender as nossas orações. Então, é simplesmente isso. O fato de nós sermos crentes é porque nós cremos que Jesus veio para nos salvar, que ele é o único e suficiente Salvador. E nós acreditamos nessa oração, nós não falamos ela como forma de decoração, porque eu decorei, achei bonito, eu vou repetir todas as noites, eu vou repetir nos ambientes que eu estou. É porque a gente crê naquilo que a gente professa naquela oração ali. Exatamente. No mais, é isso aí, meu irmão. Obrigado pelo convite. Deus abençoe sua vida e seu projeto. Beleza? Se Deus quiser, nós teremos outras oportunidades aí. Teremos sim, com certeza. Precisando, um abração. A gente está à disposição. Tamo Vou junto, tirar um print então. aqui para postar, te marcar lá. Tira aí, coloca aí. Isso aí, meu amigo. Até mais. Valeu. Precisando, nós estamos aí. Boa noite. Falou. Valeu. Até a próxima. Falou, galera. Até mais. Curte e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Até a próxima live. Quinta-feira, às 20 horas, aqui no Instagram. E eu vou deixar essa gravada no YouTube. Então segue lá e compartilha. Valeu!